Então agora nós podemos retornarmos ao nosso primeiro exemplo, a motivação dessa nossa integral. Se vocês recordarem bem, nós... Cadê? Onde é que tá? Tá aqui. Nós discutimos a questão do cálculo de área de uma circunferência de raio R, aqui na verdade de um círculo de raio R, ok? E nós comentamos que a fórmula é πr ao quadrado. Se qualquer coisa vocês podem retornar lá e reassistir a primeira parte, ou foi a segunda, não lembro certo. Mas quando nós discutimos de como calcular a área de uma circunferência de raio R, nós fizemos o desenho, ok? Se vocês lembram bem, consideramos só a parte de cima que era essa função, e nós vimos que a área do círculo ia ser dada de um raio R, ia ser dada por 2 vezes essa integral. E como a área do círculo é πr ao quadrado, significa que 2 vezes essa integral dá πr ao quadrado. Acontece que agora nós temos plenas condições de calcular essa integral e será o conteúdo dessa nossa parte aqui. Ok, deixa eu riscar isso aqui. Isso aqui desconsidera isso aqui, ok? Pois bem, então, guys, a nossa área da circunferência é dada, que a gente já viu, por 2 vezes a integral de menos r até r e raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado dx, onde r aqui representa o raio da circunferência. Então vamos lá aos cálculos. E através desse cálculo você vai descobrir uma maneira de conseguir extrair a fórmula lá da área da circunferência. Beleza. Então, guys, vou repetir esse 2, a gente vai ficar sempre repetindo. Vou colocar a integral. E de cara a gente vê aqui que para resolver essa integral, como eu tenho a raiz, tenho menos, tem quadrado, você já vê que o x tem que ser o quê? A gente deve chamar o x de seno θ, porque aí eu vou ter aqui, se eu fizer direitinho, vai ficar 1 menos seno ao quadrado, que a gente sabe que vira cosseno ao quadrado. 1 menos a irmã ao quadrado é a outra irmã ao quadrado. Só que aqui nós temos um probleminha parecido com aquele problema que dá a tangente, o último exemplo que a gente viu, que aqui não é 1. E sabemos que aqui deve ser 1 para funcionar a fórmula lá da relação fundamental. Ok? Não é 1. E como é que a gente resolve esse problema? Nós já discutimos como sendo, coloca aqui, por exemplo, R resolve esse problema. Por que R? Tem 2 maneiras de pensar. A primeira maneira é pelo aquele truque que a gente falou da raiz. Deixa eu pegar aqui o exemplo para mostrar para vocês. De novo, da tangente, eu acho que eu achei. Não, achei uma das páginas que são. Cadê? Tá em algum lugar. Deixa eu pausar para procurar. Ok, voltamos. Então, vamos recordar que na tangente não tinha 1 aqui também. Precisava de 1, ser 1. E que até mostrei como que ia dar problema. E para ser 1, a gente resolveu o problema colocando a raiz desse número. Ok, então a gente coloca... Acontece que a raiz do r quadrado é r. Então a gente coloca r aqui e vai resolver o nosso problema. Ok, coloque assim, já calculo meu dx aqui. Quem será dx? Será como r aqui, guys, representa um número qualquer, que é o raio, um número fixo, ou seja, uma constante. Constante a gente repete e deriva o seno de θ, que dá cosseno de θ dθ. Então na minha integral vai ficar raiz quadrada desse r quadrado menos o x. O x vai ser isso, que ao quadrado fica... vamos colocar por partes. O x é o r seno θ, esse aqui é o x, r está aqui o r seno θ, e está ao quadrado, então a gente coloca ao quadrado, estende a raiz, e esse dx ele se transforma em r cosseno θ dθ.
Então, coloco aqui R, cosseno θ de θ. Pois bem, vamos continuar nossa integral. Como igualdade... Opa, vocês não viram, perdão. Como igualdade não cabia, mas aqui era difícil colocar, a gente coloca aqui embaixo que não tem problema. Aí, bora continuar nossa integral. Tem conta aqui para fazer, calcular esse quadrado. Sendo assim, todo o resto a gente vai repetir. E, novamente, a gente já fez isso na tangente. Esse quadrado vai ficar r quadrado seno ao quadrado de θ. Então, os dois fatores ficam ao quadrado. E o resto a gente vai repetindo. Apesar de que, guys, esse r aqui, esse r é constante, então ele pode sair da integral. Era para eu colocar logo fora, mas como eu já escrevi aqui, não tem como apagar. Eu deixo ele aí que não tem problema, mas no próximo passo eu já vou tirar ele da minha integral. Ok, o que a gente faz agora? O r quadrado, coloca em evidência. Então você percebe que esse passo aí é muito parecido com o que a gente fez na tangente. E é isso que eu quis dizer no áudio lá no WhatsApp com vocês, que parece ser complicado, mas na verdade vocês percebem que os passos são tão repetitivos que depois vê que nada mais é uma questão de ter trabalho, mas é tranquilo de ir. Colocou r quadrado em evidência, então, só rapidinho, desculpa, interrompendo novamente, é uma questão de prática. Pratique que fica tranquilo. Colocando r quadrado em evidência, então aqui vai ficar 1 menos, ele foi para evidência, sobra o seno ao quadrado. Olha quem está aparecendo aí. Se você não viu, a gente vai destacar. Isso aqui, eu imagino que vocês já sabem no que vai se transformar. Okay? No que vai se transformar? Vamos pensando enquanto a gente escreve o resto. Esse R já vou colocar logo para fora, que é constante, e cosseno de θ de θ. Então agora a gente tem condições de fazer um pouco mais rápido, porque vocês já conhecem alguns passos raiz. E qual é o passo? R quadrado, eu vou repetir. Aliás, esse r quadrado já podia sair da raiz, mas tudo bem. Isso aqui vira o quê? Cosseno ao quadrado. E depois eu tenho o cosseno ao quadrado de θ. Faltou aqui, esqueci do dθ. Então, dθ. Aí eu coloco aqui o cosseno, tá aqui esse cosseno, de θ e dθ. Continuando nossa integral. 2r, integral. Esse r quadrado, como aqui é um produto, eu posso tirar esse r quadrado da raiz, e aí ele sai como um r, que raiz quadrada de r quadrado é o próprio r. Quem não acompanhou, cadê o... Deixa eu pedir o rascunho da produção. Cadê o rascunho? Aqui, achei a folha aqui. Para quem não acompanhou essa parte, é raiz de r quadrado, cancela, sobra a raiz. Sobra o r. Pronto. Pois bem, guys, onde eu estava? Aqui. O r quadrado, assim, o r quadrado sai, ele sai como um r da raiz, e quem fica dentro é o nosso cosseno quadrado. E eu tinha um cosseno de θ de θ. Essa parte é um pouco mais difícil fazer em videoaula, porque é extensa, então tem que ficar mexendo no papel. Se a gente usar só a área de visão aqui do telefone, pode inventar folha aí que não acaba. Mas a gente pode tentar. Os próximos passos eu vou fazer todo embaixo para a gente ter uma visão melhor. Ok, guys? Então eu vou botar o igual alinhado aqui e vou tirar esse igual. Pois bem, esse R, ele multiplica esse R aqui, fica R quadrado, 2R quadrado, integral. E esse cosseno ao quadrado, eu já posso eliminar com a raiz e vira módulo do cosseno θ. E depois vem cosseno θ e dθ. Igual. Pois bem, eu disse que eu ia fazer embaixo, né? Tudo embaixo. Mas tem campo de visão aqui, então dá para fazer. 2R quadrado, 2R quadrado. Aqui, módulo de cosseno, a gente sabe que vira cosseno por causa do intervalo em que a substituição é válida. Então vai ficar cosseno
teta, cosseno teta de teta. De teta. E eu tenho aqui 2r² integral cosseno vezes cosseno ao quadrado de teta. Aliás, guys, a gente esqueceu de algo aqui, algo importante. A gente não, né? Eu esqueci de algo que eu acabei de lembrar, que tem intervalos de integração. E não coloquei os intervalos de integração. Se fosse aula presencial, um de vocês provavelmente iria me interromper para me comunicar que eu esqueci desse intervalo. Então, a gente precisa fazer a correção do intervalo. Essa correção se faz da mesma maneira que é feito na substituição. Então, pois bem, guys, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa correção aqui. Aí tem que ter uma certa sutileza. Vamos usufruir desse espaço aqui. Eu vou fazer uma barreirinha para fazer a correção. A variação do intervalo de integração é do θ. Ok? Perceba que a variação é do θ. Então vamos às contas, vamos aos cálculos. Guys, por aqui o x varia de menos r a r. Menos r a r. Eu preciso saber qual é a variação do θ aqui nesse intervalo quando x varia de menos r a r. Então eu preciso saber quem é o θ e daqui dessa equação eu isolo θ. Como? Primeiro eu passo esse r multiplicando para baixo do x, vai ter x sobre r igual a seno θ, e agora a gente usa aquele truque que para ter o θ eu preciso tirar esse seno daqui e ele vai do outro lado como que arcosseno de x sobre r. Beleza? Daí eu vou fazer agora a variação do intervalo. O intervalo eu tenho dois valores para x, menos r até r. Então eu vou colocar aqui x igual a r. Vamos colocar em outra cor. X igual a r. Em vermelho. X igual a r e x igual a menos r, que são os dois limites de integração. Para x igual a r, quanto vai ser o θ? Eu tirei daqui os limites de integração para colocar aqui. Para x igual a r, que é o intervalo de cima, e quanto vai ser o θ para colocar aqui em cima? O θ. Eu vou por aqui, o θ vai dar o arcosseno de o quê? Como x é r, vai ficar r sobre r, que é 1. Então a gente vai colocar 1 direto. Se o x for r, vai ficar r sobre r. Acontece que a cosseno de 1 é igual a π sobre 2. Por quê? Porque o seno de π sobre 2 é igual a 1. Nice. E, pois bem, continuando, que aliás, guys, deixa eu só lembrar uma coisa. Eu coloquei o intervalo de θ lá na primeira aula que a gente falou sobre isso, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Apesar de que eu falei para vocês que a gente não vai ficar citando o intervalo, eu preciso fazer uma correção que inclui os dois extremidades, ok? Inclui porque nós estamos em integração a intervalo fechado. Ok, só uma correção mesmo. Voltando, mas isso aqui não faz parte dessa aula daqui não, dessa aula agora não. Voltando, eu preciso fazer a conta para o menos r. Para o menos r vai ficar semelhante. Por quê? Porque vai ficar o x, o arcosseno de menos r sobre r. Arcosseno, vou fazer a conta direitinho aqui, ó. Passo a passo. Menos r sobre r. Coloquei o x, substituí aqui por menos r. Só que isso aqui dá arcosseno de menos 1. E arcosseno de menos 1, guys, pode ser 3π sobre 2, mas na verdade é menos π sobre 2 por causa do nosso intervalo onde eu tenho injetividade. Então, aqui vai dar menos π sobre 2, portanto, o intervalo de baixo é menos π sobre 2. E o intervalo de cima, que era para r, o intervalo de cima era r. E onde a r virou o quê? Π sobre 2. Aí eu coloco aqui, ó, π sobre 2. Então, tem que ajeitar toda a integral, onde tiver integral, tem que colocar o intervalo, que é
de menos π sobre 2 a π sobre 2 e a gente ajeita no resto. Coloca aqui, e aqui, aqui, e aqui, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Aqui vai ficar um pouco meio misturado essa parte aqui também, porque a gente não estava colocando intervalo, então a gente não deu espaço direito. Ok, guys? Então, lembrando que a gente parou nessa integral, cosseno ao quadrado, nós já estamos careca de resolver, de calcular a integral de cosseno ao quadrado. Sabemos que para calcular a integral de cosseno ao quadrado eu uso aquela fórmula do meio, que existe uma versão para o meio em evidência, que ela é mais adequada aqui para nós, que é meio de 1 mais cosseno de 2θ. Se você pegar aquela fórmula, cadê ela? Está aqui a nossa fórmula. Onde é que está? Onde é que está? Tá aí não. Ah, tá aqui, tá aqui. Aqui. E essa é a nossa fórmula que vocês já estão habituados e dá para se colocar o meio em evidência, ela ficará dessa forma, dθ. E por que eu coloquei o meio em evidência? Ele é bom porque aí ele mata esse 2 aqui, ele morre com esse 2. Sendo assim, nossa integral fica mais simples e vai ficar r quadrado integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Nice? Pois bem, guys, agora a gente precisa integrar. Isso aqui a gente sabe integrar. Vai ficar como? Vou abrir um parêntese aqui. Integrando 1 vai ficar... Eu vou abrir um colchete. Tanto faz. A integral do 1 é θ. Lembre-se, a integral de 1 é variável. A nossa variável é θ. Mais integral de cosseno de 2θ. Como eu tenho 2 aqui, a gente faz a correção. Integral do cosseno é seno, fica seno de 2θ. E coloca... Opa, vocês não estavam com visão, perdão. E coloca o intervalo de integração, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2. E agora nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, eu vou aplicar os intervalos de integração. Aplicando os intervalos de integração, lembrando que tem um r ao quadrado aqui, a gente vai colocar o r quadrado. Tá igual. Aí eu vou abrir o colchete e vou colocar dentro do colchete toda a parte do intervalo de integração. Esse θ é π sobre 2. Vou aplicar, lembrando que a gente aplica primeiro para o de cima. Então, onde tiver θ, vira π sobre 2. Aí θ é π sobre 2. Mais. Aí meio do seno. É chato esse negócio de estar virando folha, mas faz parte da vida. Seno de quê? 2 vezes o θ. θ para nós é π sobre 2. Então, do seno de 2 vezes o π sobre 2, eu vou colocar entre parênteses. Ok. Menos, agora eu vou abrir o parêntese para aplicar intervalo de integração embaixo, que é substituindo θ por menos π sobre 2. Então, no lugar desse θ, vai virar menos π sobre 2. Esse negócio fica virando, tudo bem. Eu olho aqui de novo. Aqui vem, eu vou substituir aqui, agora vem meio, seno. Acho que era um mais lá do outro lado, que era mais. Meio, seno, salvo engano, tem um 2 depois nesse seno. 2 vezes o θ, aqui para nós é menos π sobre 2. Então, aqui vai dar menos π sobre 2. Fecha o parênteses daqui, fecha o parênteses daqui e fecha o colchete daqui. Ok, guys, não tem como caber na tela toda a nossa conta. Beleza, eu coloco o r quadrado, abre o colchete e vamos fazer conta. A gente pega esse aqui, a gente repete, que não tem nada para fazer, mais meio repete. Esse 2 cancela com esse 2, então fica seno de π.
de π. Aqui a gente já pode eliminar o parênteses, então esse menos com esse menos vai virar mais π sobre 2, mais meio, seno, e de novo esse 2 cancela com esse 2, fica menos π. Pois bem, guys, seno de menos π é zero. Seno de π é zero, então já morreu essas duas parcelas aí. Já morreram. O que sobra aqui dentro do parêntese? π sobre 2, que é a metade do π, mais π sobre 2 de novo, que é a outra metade do π. E morreu. Acontece que metade mais metade é um inteiro. Então, π sobre 2 mais a outra metade vira π e aí acaba. Ok, guys? Se você não estiver satisfeito com essa conta aqui, a gente faz aqui, ó. Eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e soma os numeradores, que é π mais π. Coloca π mais π, que dá 2π. Aí o 2 cancela com 2 e sobra π. E fazendo conta dessa maneira, mas por filosofia é mais direto. E tá aí, guys, conforme nós havíamos previsto, não é isso? Que o valor dessa integral aqui, a gente já sabia antes de calcular que era πr ao quadrado, e a conta aqui está mostrando que deu πr ao quadrado, e tinha que dar πr ao quadrado, pois essa integral, conta bonita, né? Olha. Pois essa integral, com esse 2, representava a área da circunferência. A gente sabe que a área da circunferência é πr ao quadrado. Então está demonstrada a área da circunferência. E, guys, a parte da elipse não vai dar para a gente fazer, mas fica como um exercício para você fazer da elipse. Cadê a da elipse? Ela está em algum lugar, eu vou pegar aqui para vocês. Da elipse está aqui. Para calcular a área da elipse é essa integral aqui. Ok? Então, é isso aí. Só um detalhe. Mas essa integral a gente pode calcular na nossa próxima aula, que é próxima videoaula, que é na sexta-feira. Então é isso. Thanks.